Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda de alguns textos bem fortes da Bíblia. Isso, vamos falar sobre juízo divino, sobre corrupção moral também, mas, olha só, sobre esperança. Exato. E o foco vai ser no simbolismo de duas palavras-chave: vinho e sangue. E vamos conectar principalmente três passagens: Salmo 75, Mateus 26 e Apocalipse 14. Vamos tentar entender essa mensagem, né? O que isso significa para a gente hoje? Com certeza. Bom, para começar, acho que o Salmo 75 é um ótimo ponto de partida. Sim, ele já estabelece ali a base, né? Deus como juiz soberano. Exatamente. O salmista coloca as palavras do próprio Deus lá no versículo 2. Quando eu escolher o tempo determinado, julgarei com equidade. Quer dizer, o juízo tem hora certa e é feito com justiça. Não é algo aleatório. De jeito nenhum. E o interessante é que, antes de falar do juízo aos ímpios, o salmo lembra que é Deus quem sustenta tudo. Versículo 3. Assim, é ele quem firma as colunas da terra, né? Isso. E aí sim ele confronta a arrogância. Nos versículos 4 e 5 é bem direto. Disse eu aos arrogantes: não sejais arrogantes. E aos ímpios: não levanteis a vossa força. É um basta na soberba humana. E continua: não faleis com insolência contra a rocha sendo Deus, claro. E o versículo 7 fecha essa ideia: Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. A gente até lembra da história lá de Senaqueribe, né? O exército assírio destruído. Nossa, sim. Tá lá em 2 Reis 19 e 2 Crônicas 32, uma intervenção divina clara. Que aponta, de certa forma, para esse juízo final que Apocalipse descreve. Exatamente. E essa base do juízo divino nos leva a pensar no vinho, que tem esse duplo sentido na Bíblia. Isso, vamos ver o primeiro lado. O vinho da salvação, que aparece de forma linda na última ceia. Mateus capítulo 26. Um momento crucial. Jesus pega o cálice, né? E o texto diz nos versículos 27 e 28. E, tomando um cálice, rendeu graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E aqui o vinho é símbolo do quê? Do sangue de Cristo. É a nova aliança sendo selada. Perdão, reconciliação. E tem até uma ponta de esperança futura ali, né? No versículo 29, ele fala que vai beber de novo no reino do Pai. É uma promessa de comunhão eterna. Lindo demais. Mas aí, em contraste total, a gente vai para Apocalipse, capítulo 14. E aí o vinho muda completamente de figura. Totalmente. É o vinho da ira. Faz parte da mensagem do terceiro anjo. É uma imagem bem forte. Os versículos 9 e 10 são impactantes. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura no cálice da sua ira, essa parte sem mistura, o que isso quer dizer exatamente? É como se fosse o juízo puro, sabe? Sem a misericórdia que foi oferecida e rejeitada. Entendi. É a consequência direta de escolher o lado errado, a adoração falsa, a tal marca da besta. Exato. É uma escolha consciente contra Deus. Mas olha que interessante, mesmo nesse contexto de juízo severo, Sim. o texto faz questão de destacar a perseverança dos fiéis. Ao versículo 12, esse essencial. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, mesmo na dificuldade, na pressão para ceder, existe um povo que permanece firme. Exatamente. Isso nos leva a pensar o que causa essa situação toda. Por que esse juízo se torna necessário? Bom, a raiz parece ser a rebelião humana, né? Aquela tendência de viver para si mesmo, de ignorar Deus, de criar nossos próprios padrões. Isso. A gente vê isso hoje em dia, né? Ideias que vão contra o que a Bíblia ensina desde o começo, sobre criação, sobre valores. Uma inversão completa às vezes. E o apóstolo Paulo já falava disso. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, né? É impressionante como descreve bem. O versículo 13 diz: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E os versículos anteriores, de 1 a 5, pintam um retrato bem sombrio dos últimos dias, das atitudes das pessoas. Isso mostra que a nossa esperança não pode estar em soluções humanas, né? Tem que estar na intervenção final de Deus.
Com certeza. E enquanto a gente espera, o chamado é para aquela perseverança que Apocalipse 14 menciona. E como a gente cultiva essa perseverança? Acho que um caminho é se agarrar à palavra de Deus, né? Sem dúvida. E falando nisso, a gente aproveita para convidar todo mundo para o nosso momento Reavivados por Sua Palavra. Ah, sim. O nosso projeto de leitura diária da Bíblia. Fundamental. E o capítulo de hoje é Gênesis capítulo 43. Posso dar um spoilerzinho? Opa, pode sim. Deixa o pessoal curioso. Olha só, os irmãos de José voltam para o Egito e dessa vez levam Benjamim junto. A tensão é grande. Imagino. O reencontro com aquele governador misterioso. Pois é, será que agora José se revela? Bom, para saber tem que ler Gênesis 43, garanto que vale a pena. Fica aí o convite. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, Salmo 75, Mateus 26, Apocalipse 14, O vinho da salvação, o vinho da ira, o sangue da aliança. fica muito clara uma escolha fundamental, né? De um lado, a redenção no sangue de Cristo. Do outro, o juízo para quem rejeita essa oferta. Exato. A pergunta que não quer calar é: qual cálice cada um de nós está escolhendo beber no dia a dia? Uma reflexão profunda, necessária, e se essa conversa, essa análise bíblica, tocou o coração de alguma forma, A gente queria pedir aquele apoio. isso, curta o vídeo para a gente saber que foi relevante, compartilhe com mais gente, talvez um amigo, um familiar que precise ouvir. E, claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia. E não esquece de ativar o sininho, tá? Para receber as notificações e não perder nenhum estudo. O apoio de vocês é o que nos impulsiona a continuar esse trabalho de levar a palavra adiante. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e fiquem com Deus. Até a próxima!